Olá, meus irmãos. A paz do Mestre esteja com todos vocês. Que Deus abençoe quem me ouve e que o Senhor Deus Todo-Poderoso possa vir falar conosco sempre por intermédio da sua santa e poderosa palavra. Que Ele possa falar o profundo do nosso coração. E como que está o coração, como que está a vida, como que está a caminhada, meu irmão? Como que está a caminhada, minha irmã? Às vezes a vida bate com força, mas não desanima não. Tudo faz parte de um processo a qual estamos vivendo e o Senhor não perdeu de vista tudo que você tem passado. Tenho certeza, se você tem vindo aqui diariamente, Deus é contigo, meu irmão, Deus é contigo, minha irmã, e creio que você vai vencer sim, mesmo que não pareça, tá? Confia no processo. Olha, o texto hoje para nossa breve reflexão, para nossa conversa, encontra-se na Epístola de Paulo aos Romanos. Eu quero ler com vocês o capítulo 8, do verso 9 em diante, diz assim: Vocês, porém, não são controlados pela natureza humana, mas pelo Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, a ele não pertence. Uma vez que Cristo habita em vocês, embora o corpo morra por causa do pecado, o Espírito lhes dá a vida, porque vocês foram declarados justos diante de Deus. E se o Espírito de Deus ressuscitou Jesus dos mortos habita em você, o Deus que ressuscitou Cristo Jesus dos mortos dará a vida a seu corpo mortal, por meio desse mesmo Espírito que habita em vocês. Glória a Deus. A Epístola de Paulo, ela tem essa face que eu gosto muito, que é justamente que nós somos salvos, justamente por essa ação do Espírito Santo, que faz parte da graça transformadora do Deus vivo que vem e faz questão de habitar em cada um de nós. Nós somos a antiga Arca da Aliança. A Arca da Aliança somos nós, irmãos. Nós carregamos a presença, nós somos os vasos frágeis que carregamos o precioso tesouro, o Espírito Santo. E o Espírito, ele é santo. E por isso Paulo fala que a obra da salvação em nós se dá por meio da fé em Jesus Cristo, da obra que ele fez na cruz. Porque ele que nos deu acesso a esse Espírito aqui, ele chama até de Espírito de Cristo. E esse é o processo, irmão. Isso aqui faz parte esse texto que eu li faz parte do processo que nós temos vivido. Um processo de purificação e de melhoria da nossa versão, amplificando ela e nos elevando a versão do Filho de Deus, parecidos com o Filho de Deus. Afinal, nós somos filhos, irmãos em Cristo. E isso faz parte de um processo. Por isso o Senhor me deu esses versículos. Quero trazer eles para a nossa vida hoje de forma humilde. Vamos lá, fala assim, ó: Vocês, porém, não são controlados pela natureza humana, mas pelo Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E como nós podemos saber se é factual o Espírito Santo vive em nós? Ele mesmo responde nesse versículo, irmão: Nós estamos em guerra com os nossos maus desejos. Entenda as partes que habitam dentro de nós, irmão. Nós somos corpo, alma e espírito. A alma é a central dos nossos sentimentos e para onde pende os nossos desejos. Dentro da alma estão os sentimentos e os pensamentos. Os sentimentos são produzidos pelos pensamentos. O espírito o nosso espírito é a nossa centelha de vida, a nossa bateria, vamos dizer assim, que se alimenta daquilo a qual nós tendemos, ou da carne ou do Espírito Santo. E tem essa pessoa, que é uma pessoa de Deus, o Espírito Santo. O Espírito Santo também é Senhor, e ele tem todos os caracteres, ou seja, ele tem o caráter de Deus, as características de Deus. E ele vem habitar dentro de nós para quê? Para nos influenciar. Então, dentro de nós, irmão, dentro de cada um de nós, duas influências. E essa influência do Espírito Santo, ela fortalece a resistência ao contínuo poder do pecado. Por quê, irmão? Porque nós nascemos de novo. Mas nós não nascemos da carne, nós nascemos do Espírito. A carne continua sendo a mesma, com o mesmo defeito de fabricação, com a mesma coisa. E muitas pessoas negam isso, irmão. E essa é uma verdade que as Escrituras nos traz. Como que nós sabemos? Se de fato o Espírito habita em nós, como o próprio Paulo coloca, é que nós estamos em guerra. E essa guerra, ela gera um cansaço enorme. Mas aqueles que esperam no Senhor
renovam as suas forças e voam alto como águia. É de fé em fé, é de glória em glória, nós vamos renovando. Cansa, renova. Cansa, ora, renova. Cansa, ora, renova. Cansa, ora, renova. e traz um cansaço, irmãos, eu sei, eu não estou aqui para menosprezar não, mas só se cansa quem vai à luta, irmão. Só se cansa quem melhoria, só se cansa quem está lutando. O que nós não podemos viver, deixar, é que o cansaço faça ninho em nós, e nós, sabe, cedamos a ele. É isso que é a nossa luta. Em Gálatas 3:22 fala: mas antes que chegasse essa fé, nós éramos prisioneiros da lei, até que fosse... esse é o versículo 23. O versículo 22 fala: mas as escrituras sustentam que todos nós somos prisioneiros do pecado, a fim de que a promessa que é pela fé em Jesus Cristo fosse concedida aos que creem nele. E a promessa passa por esse aperfeiçoamento do Espírito Santo, esse que nós estamos vivendo, irmãos. E nós somos prisioneiros do pecado, irmão. Agora, o Espírito Santo é justamente aquilo que nos mostra, como Paulo fala, o selo da garantia, ou seja, da responsabilidade que Deus tem com cada um de nós a nos levar a esse aperfeiçoamento. Por isso Paulo continua falando: e se alguém não tem o Espírito de Cristo, a ele não pertence. Como que nós sabemos, irmão? Uma pessoa que vive em pecado, ela não fica triste, ela não se chateia em pecar, ela tem orgulho de pecar e não se importa. Com a mente cauterizada, a consciência está morta. O pertencimento à família, meu irmão, se dá justamente à união com Cristo pelo Espírito dele. O Espírito de Cristo é o Espírito Santo. E isso se dá justamente no momento em que nós aceitamos o Senhor Jesus, descemos as águas, mergulhamos, mas há uma continuidade, logicamente, depois. Lembra que eu disse sobre os relacionamentos que modam na outra ministração, de que há a questão do relacionamento, de manter a continuidade, mesmo que a circunstância seja difícil por causa de alguma pessoa, por causa de um inimigo, por causa de alguma coisa, se dá justamente a nossa necessidade de consultarmos a Deus e de nos relacionarmos com Ele, para que nós possamos andar sobre essa dificuldade, para que nós possamos avançar além dos obstáculos. Os obstáculos vão ter muitos, irmãos. Então, o pertencimento à família se dá justamente à união. Mas Paulo fala que se alguém não tem o Espírito de Cristo, a ele não pertence. A ele não pertence, irmão. E a união com Cristo deve ser pelo Espírito, e nós devemos buscar o Espírito Santo. Olha o que Jesus fala aos seus discípulos sobre isso. Antes um pouco de morrer, em João 15, ele fala que ele é a videira verdadeira e que nós somos os ramos. Os ramos se alimentam justamente do tronco que busca na raiz. Ele fala que Deus é o agricultor, ou seja, é aquele que rega a raiz, aquele que rega o solo, aquele que dá a chuva e que alimenta o próprio Senhor Jesus. O Senhor Jesus é a fonte de toda a nossa força. O Senhor Jesus é a fonte de toda a nossa paz, para vivermos no meio desse mundo tribulado. O Senhor Jesus, ele é tudo que nós precisamos. Em João 15, no capítulo 15, versículos 5 e 6, diz o seguinte: o Senhor Jesus, ele fala: sim, eu sou a videira, vocês são os ramos. Todo aquele que permanecer em mim e eu nele, esse produzirá muito fruto, porque separados de mim não podem fazer coisa alguma. É aquela parte: sem mim nada podeis fazer. Quando alguém não permanece em mim, é jogado fora como um ramo imprestável, seca-se e é juntado num montão como todos os outros, e depois é lançado no fogo e queimado. E se tem algo que o Senhor não se agrada, meu irmão, é de quem retrocede. Então permaneça firme, mesmo que o cansaço seja grande. Tudo que nós fazemos para Deus, irmão, eu tenho uma plena convicção no meu coração, e eu tenho visto isso e carregado, e tenho visto os frutos depois de um tempo, depois de uma persistência, depois de uma insistência, depois de perseverar, se frutificar. Isso vai acontecer, irmão, vai valer a pena, mas e é por isso que é importante a fé. Eu vou até mexer um pouco no assunto da fé, mas não agora. Quero continuar, porque ele fala assim, ó: uma vez que Cristo habita em vocês, por meio do Espírito Santo, embora o corpo morra por causa do pecado, o Espírito lhe dá vida, porque vocês foram declarados justos diante de Deus. Você percebe, irmão, que ele fala justamente dessa guerra?
o nosso corpo continua a morrer. E esse é o processo que Deus nos colocou, meu irmão, para que nós venhamos a valorizar a vida que nós carregamos. O Espírito aqui dá vida. O Espírito é a vida. Toda vida flui de Deus, toda vida tem origem em Cristo e no Espírito que Ele nos deu. E, ao mesmo tempo, carregamos um corpo mortal, que é um contraponto. Vocês percebem o antagonismo que existe? Um corpo que está morrendo e um espírito que vive dentro de nós, que caminha em direções contrárias. Então, a guerra vai durar, meu irmão, até o fim dessa vida. Até o fim dessa vida, você vai lutar contra o pecado. Até o fim dessa vida, nós vamos lutar contra aquilo que tenta nos parar. Eu lembro da doutora Salma, que ela fala que existe 3 órgãos guerreiros, que são os órgãos que tentam manter o corpo vivo, que é a mente. Ela funciona sem a gente pensar, a gente até consegue controlar os nossos pensamentos, né? Mas a mente, ela sempre está em ação. O coração, que também ninguém sabe como ele bate, mas ele nunca para de bater, está sempre trabalhando para manter o corpo vivo. E o outro é justamente o pulmão, que fala da respiração. Ela fala que são os 3 órgãos guerreiros do ser humano: a mente, o pulmão e o coração. O pulmão recebe o ar, o fôlego de vida. Mas mesmo assim, nós sabemos que uma certeza que nós temos é que nós estamos caminhando para a morte, irmão. Se temos uma certeza, e ninguém quer entrar nessa fila. Se tiver uma fila para receber um auxílio emergencial, irmão, muita pessoa entra para receber aquele dinheiro, mas para entrar na fila da morte, ninguém entra. Pelo contrário, nós tentamos sair justamente por causa desses 3 órgãos guerreiros. A nossa mente fica pensando o tempo inteiro como nós fazemos. O pulmão nós não vamos parar de respirar, e o coração não vai parar de bater até que Deus dê a ordem. Mas uma verdade que nós precisamos entender é que essa guerra, ela vai durar até o fim, e o nosso corpo caminha para a morte. Por isso, esses desejos pecaminosos e esses desejos maus estarão em nós, irmãos, e cabe a nós dominá-los, como o próprio Deus fala para Caim. O próprio Deus fala para Caim isso em Gênesis, mas eu quero ler com vocês Eclesiastes, capítulo 7, versículo 20. O próprio rei Salomão, ele diz o seguinte: não existe um único homem na terra que seja sempre justo e que pratique o bem e nunca peque. Irmãos, a gente pode até parar de pecar em alguma área, mas nós vamos voltar, hora ou outra, teremos escorregaremos e acabaremos caindo. Agora, estou falando isso para que nós venhamos a nos convencer que essa luta é em vão? Não, irmão, não. Uma das coisas que o Senhor Jesus prometeu para nós é justamente a vida eterna. Eu tenho insistido nessa tecla com vocês. Se nós cremos em Cristo, cremos na vida eterna. Se cremos na vida eterna, temos que valorizar. Então percebemos o antagonismo cumpre um propósito. Qual, irmão? Para qual lado nós queremos dar valor? Sabe, nós queremos manter a pose ou o posicionamento? Nós queremos viver numa ostentação que domina, sabendo que o pecado produz morte, nós conseguimos sentir os efeitos do pecado em nós, ou queremos nos aliançar com Deus e vivenciar esse caminho que Ele nos promete? Bênçãos eternas para este mundo através da sua graça e para um futuro que ainda é desconhecido, que não começamos a ver, mas que já cremos e sabemos de fato que Ele existe, valorizando a vida que Ele colocou em nós pelo Espírito, porque essa guerra vai durar. Agora, qual é que vai prevalecer, irmão? É aquele que nós mais alimentarmos. Por isso, o Senhor Jesus fala algo que eu creio que é impressionante em Mateus, que muitas vezes passa desapercebido por nós. Mateus capítulo 9, versículo 13, ele dá uma das suas características da sua missão. Por que não muitas vezes desacreditamos de Deus, irmão? Por que muitas vezes? Porque Deus é Espírito e não há nenhuma prova científica que comprove de fato a existência de Deus. Científica não. O que comprova a nossa existência de Deus e do Espírito Santo é a nossa fé. Nós sabemos, eu, por exemplo, eu vejo o que eu era, irmão, e aonde eu estou. E se eu não tivesse conhecido Jesus no meio do caminho, na verdade ele já me conhecia, mas eu não o conhecia, eu estava perdido. Ou eu estaria na cadeia, agora eu estaria morto. Eu tenho plena convicção do que eu estou falando para vocês. Mas
quando o Senhor ele dá essa relação para nós justamente daquilo que ele veio fazer, olha esse versículo justamente que fala justamente sobre a graça de Deus, sobre o que ele veio fazer, porque nós não cremos que a ciência não pode provar em espírito, mas a ciência também não pode comprovar que Jesus Cristo não existiu. E Jesus Cristo é a materialização de Deus, é o Deus encarnado. Mateus capítulo 9, versículo 13 fala: depois ele acrescentou: vão aprender o significado deste versículo da Escritura. Não são os sacrifícios de vocês que me interessam, mas que tenham misericórdia. Meu trabalho na terra é chamar os pecadores, e não aqueles que se acham bons, para que se voltem a Deus. Então o reconhecimento da fragilidade, meu irmão, se faz totalmente pertinente, é o que Paulo está falando. Paulo fala assim, uma vez que Cristo habita em vocês, embora o corpo morra por causa do pecado, o Espírito lhe dá vida. Porque vocês foram declarados justos diante de Deus. E nós somos declarados justos diante de Deus por quê? Mediante a fé. Então descansa o coração naquele que está fazendo, irmão. Descansa o coração, minha irmã, no processo que Deus lhe submeteu. Ele sabe exatamente. Essa é a confiança que deve habitar no nosso coração. E não achar que nós somos bons, mas sim o Espírito que habita em nós. Ele pode, ele faz. E ele é Senhor. Ele é o Espírito Santo, Kadosh. Nele não há maldade. Primeiro, ele habita com nós, prepara a casa, faz uma obra em nós, começa a destruir tudo, nós temos que desapegar de algumas coisas e depois ele vem habitar. E depois que ele habita em nós, irmão, aí é a garantia que as promessas se cumpram. Olha, eu quero partir para o final porque ele fala: e se o Espírito de Deus que ressuscitou Jesus dos mortos habita em vocês, o Deus que ressuscitou Jesus dos mortos dará a vida ao seu corpo mortal. E isso é poderoso. Por quê, irmão? Porque o mesmo poder que ressuscitou Jesus dos mortos é o poder que opera em nós. Eu quero repetir isso porque eu creio que alguém precisa ouvir. O mesmo poder que ressuscitou o Senhor Jesus dos mortos é o poder que vem fazer morada em nós, irmãos. É um poder que está agindo ao nosso favor. É o poder que vem. Irmão Alisson, mas eu não percebo o sentimento de morte. Primeiro ele levou Jesus para a morte, e esse é o caminho, para depois a vida florescer. E olha, eu gosto, porque muitas vezes nós não perceberemos, eu gosto desse capítulo justamente quando Jesus Cristo fala para Nicodemos do nascimento do Espírito. João capítulo 3, versículo 8, eles discutindo, o Senhor Jesus antes fala para ele assim que não pode se apossar do reino de Deus, ou não pode entrar no reino de Deus, quem não nascer de novo no Espírito. E no versículo 8 ele fala: assim como você pode ouvir o vento, mas não pode dizer de onde ele vem ou para onde vai, assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Além de sermos direcionados pelo Espírito, que é o que Paulo está falando, ou seja, conduzido a um propósito, nós podemos ouvi-lo, irmão. O vento se ouve. Nós percebemos que o vento está agindo, mas nós jamais vamos ver. Você já viu quando, por exemplo, uma folha voa na nossa frente, uma folha de uma árvore, ou então até mesmo um vento mais forte faz com que um papel passe na frente? Nós ouvimos, nós vemos o papel, nós vemos toda a ação que está sendo executada pelo vento, mas não temos a capacidade de ver o vento. E esse é o agir de Deus. Muitas vezes nós não conseguiríamos enxergar, meu irmão, mas jamais poderemos deixar de crer que Ele está agindo em nosso favor. Primeiro internamente, depois externamente. Por isso que eu sempre falo que para entender o eternamente, somente internamente. Então é necessário nós nos internalizarmos nesse deserto, nesse vale, nesses ventos que sopram ao contrário, para nós buscarmos a ajuda desse Espírito que está trabalhando em nós, para que ele venha alcançar o objetivo dele, irmão. Nós entregamos a vida para ele, e ele é o Senhor, e nós ainda somos servos, e a compreensão disso pode facilitar sim, irmão, o processo. Eu não creio que nós possamos, por meio dos sacrifícios, como o Senhor Jesus diz, oferecendo mais jejuns, orando mais, embora a minha vida de oração hoje ela é totalmente constante, muito maior do que um tempo atrás, porque eu encontrei prazer nisso, e muito prazer, irmão. E não foi algo fácil, sabe? Antes era oração religiosa, confesso, na frente dos irmãos, mas depois de um tempo não, eu percebi o que aquilo produzia em mim. Porque Deus ele está agindo e ele faz questão de agir assim. Por que, Alisson, de forma invisível? Bem simples, irmão. Hebreus 11:1.
Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, mas não se vê. E sem fé é impossível agradar a Deus. Ele está produzindo fé em você, meu irmão. Está produzindo fé em você, minha irmã, com todo esse agir. Então eu estou pregando aqui para pessoas que estão cansadas do processo da guerra interna que está vivendo. Não é você que vence essa guerra, meu irmão. Eu estou pregando aqui para pessoas que se sentam extremamente exaustos por causa da ação que está havendo. Olha, irmão, plantamos muitas coisas na carne, então tem que ter a paciência para deixar o Espírito Santo, e por meio da oração ir entregando cada vez mais para eles. Por meio da oração. E ainda fala assim, por meio desse mesmo Espírito que habita em vocês, irmão. Olha, ele fala assim, ó, dará a vida em seu corpo mortal por meio desse mesmo Espírito que habita em vocês. É uma garantia, irmão. Ele ainda promove a ressurreição dos mortos, ele ainda faz milagres, e nós estamos num corpo que está condenado à morte, num corpo pecaminoso. Nós teremos um outro corpo. Vocês já pensaram? Eu tenho curiosidade de saber como que eu serei na outra vida. A gente se apega tanto a isso, né, nesse corpo, tanto que a gente usa, sabe, a gente tem que dar valor no corpo, cuidar, ir para academia, sabe, é algo, é um presente, é o maior presente, é o cavalo que carrega o nosso espírito, mas ele já está condenado e ele vai morrer. Então a gente cuida tanto desse. Agora imagina do outro que terá a glória de Deus, irmão, o quão mais perfeito, sabe, sem imperfeição, sem nada. Não vai ficar precisando a gente colocar brinquinho e tatuagem, né? Tem muita gente que se ilude com os brincos e com as tatuagens, com os brilhos da corrente, mas lá não vai precisar, porque é feito pelo próprio Deus, já com a perfeição do nosso Deus. E devemos entender que ele ainda promove a ressurreição dos mortos, ele ainda está no controle, ele ainda tem poder para ressuscitar tudo que está morto em nossa vida, ele ainda tem poder para fazer milagre. Então continua crendo, meu irmão, continua crendo, minha irmã. Alisson, mas eu não me vejo assim. 1 Timóteo capítulo 1:15. Paulo fala para Timóteo, essa mensagem é fiel, de que Jesus Cristo veio para salvar os pecadores, do qual eu sou o pior deles. Esse é Paulo falando, o apóstolo que escreveu tudo isso que nós estamos ministrando aqui. Então não se preocupe, porque tudo isso tem uma finalidade. E eu quero terminar justamente com João 15, o capítulo da figueira, para trazer esperança, meu irmão, ao seu coração, esperança ao seu coração, minha irmã, que essa é uma palavra do próprio Deus daqueles que se resolveram a entregar o processo. Fala assim, ó, eu tenho amado a vocês. João 15:9. Eu quero repetir, eu tenho amado a vocês. Eu vou repetir para que entre no coração de vocês. Eu tenho amado a vocês, tal qual o Pai me amou. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como eu obedeço aos mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. Eu lhes disse isso para que a minha alegria esteja em vocês. Sim, vocês ficarão transbordando com a minha alegria. E o meu mandamento é este: amem uns aos outros como eu tenho amado vocês. Estamos aqui numa caminhada de amor. O amor é o caminho. O amor é a verdadeira revolução. E essa é a permanência que nos mantém vivos pelo Espírito, de obediência, de saber que o Senhor está construindo em nós e através de nós um legado. Saiba que Deus, meu irmão, está com você. Saiba que Deus, minha irmã, está com você em todo esse processo. Sinta-se amado pelo Pai através dessa mensagem. Até uma próxima. Quero deixar essa mensagem com vocês. Até uma próxima mensagem. A paz do Senhor Jesus esteja com vocês. Tchau, tchau.